Bom, agora coube a mim, Carlos Eduardo Marques, professor, mestre, especialista em Direito Constitucional, autor do livro Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. Esse ano aqui nós lançamos também, em breve, disponível o segundo livro, O Desafio dos Municípios Brasileiros ante ao princípio da dignidade humana, por meio da prestação de serviços públicos eficientes, a falar sobre dignidade humana à luz da Constituição de 1988. Bom, a dignidade humana, muito embora esteja prevista na Constituição de 88, mas ela não começa por aí. Antes de Cristo, já na Grécia Antiga, Sócrates centra todo o seu trabalho na ideia de que o homem é um ser diferenciado por ter uma alma, o que possibilita pensar e querer. Logo após Platão, ainda antes de Cristo, 427 a 347 antes de Cristo, situa o homem e seus direitos ao relacionamento deste com a polis, com a cidade e a política. Cidade, todos nós sabemos também, sinônimo de municípios hoje. Hoje o Brasil tem 5.570 municípios. Diz ainda, né, caracterizada em sua obra A República. Para Aristóteles, que também viveu de 384 a 322 a.C., diz o seguinte na sua obra A Política. Ele esculpia o seguinte: o Estado é uma união de famílias, não apenas para viver, mas para viver bem. O fim do Estado é a propriedade da vida. Na sua obra A Política, também associou o conceito de dignidade humana com o homem, sendo feliz novamente em sua polis, ou seja, em sua cidade. Então vejam que o tema dignidade humana, ela é discutido, e até porque o ser humano existe muito antes de Cristo, e Cristo, nós falamos aqui, sempre ressalto, não por uma visão de religião ou religiosa, mas simplesmente ou tão somente para fazermos aquela linha do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, e as próprias palavras sagradas, ou a Bíblia, já traz, ou trazia também, algumas passagens, falando sobre dignidade humana. Cristo também trabalhou bastante sobre o viés da dignidade humana, trazendo sempre o bem-estar para o próximo, para os seus seguidores, para os seus discípulos, e assim sucessivamente. Sem querer traçar aqui ou imprimir nenhum viés religioso. Na Idade Média, depois de Cristo, Tomás de Aquino ainda também deixou um belo trabalho sobre a questão da dignidade humana. E, paralelamente a isso, nós traçamos também não só a questão do ser humano, mas a questão do Estado. O ser humano sempre viveu em polis, em cidades, em aglomerações, em vilas, só que naquela época, até mesmo antes de Cristo, ou pós a vida de Cristo, ou a morte de Cristo, o papel do Estado era o quê? Era ter o seu rei, como o senhor já citou aqui na Revolução Francesa, já chegarei lá rapidamente também, ter os seus imperadores, seus reis e os cidadãos, dentro de todo esse contexto, e muito embora antes de Cristo, vários séculos antes de Cristo, já se falava em dignidade humana, ou seja, a dignidade do ser humano, do cidadão, em Estado, na polis que ele vivia, se enfrentavam essas amarguras ou agruras que o próprio poder do Estado impunha aos cidadãos da época. Ou seja, nós tínhamos o clero, a nobreza, o governo, os imperadores e os cidadãos sendo devastados de todos os seus bens para manter todo o luxo
dessas classes dominantes. Rapidamente, logo após a Idade Média, chegamos, então, no século XVIII, à Revolução Francesa, com o professor Luiz já fez uma bela explanação, mas para constar, mais uma vez, esse contexto histórico, onde imperava na França o rei Luís XIV, e a França vivia em uma extrema penúria, do ponto de vista social. E nos grandes palácios, os reis, a nobreza e o clero não faziam nada, faziam festas, joguetes, tramas, o dia e noites. E todos esses banquetes, todos esses luxos e luxúrias, né? Luxos e luxúrias, né? Bancadas pelos plebeus, né? Que, num determinado momento histórico, uniu-se à burguesia, uma classe social que começou a ascender na França, porém também acharcada pela vasta carga tributária que o Estado já impunha a todos os seus cidadãos. Com a burguesia não foi diferente. Eclode, então, a Revolução Francesa, no século XVIII, em 1789, que culminou, como o senhor já disse, na decapitação do rei Luís XIV e de sua esposa. De lá, aconteceram vários outros fatos históricos, e depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde a população mundial viu o potencial destrutivo que o próprio ser humano pode trazer ao seu semelhante, nós tivemos outros tratados, de modo que podemos citar, dentre muitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecido como DUD, né? Se pegarmos as iniciais, aprovada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. No seu preâmbulo, sem querer repeti-lo totalmente, diz o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Continua, considerando que as Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana. Então, veja, um documento trazendo, agora mais recentemente, em 1948, a questão da dignidade humana e dos direitos e paz mundial. Após isso, em 1969, podemos citar a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, também muito citada e aclamada nos meios jurídicos, acadêmicos, sociais e que estudam os direitos humanos e a dignidade humana. E a partir do século XX, esse conceito de dignidade humana começou a ser repetido por várias vezes em muitas constituições de nações mundiais, como a mexicana, a nação italiana, a alemã. E Constituição, como todos sabem, e aí vem paralelamente o movimento do constitucionalismo, onde a Constituição, se imaginarmos uma pirâmide, ela se encontra no topo da pirâmide, sendo a maior das leis, ou dentro da hierarquia das leis, ela traça todos os princípios, inclusive de liberdade de expressão, de imprensa e etc., né, professor Luiz? E dá todo o arcabouço jurídico para o ordenamento de um Estado. Por esse movimento, ficou estabelecido que o Estado, e podemos chamar aqui como país, muito embora saibamos que tenha uma diferenciação técnica para nós do direito, mas para os nossos telespectadores entenderem melhor, para outros estados reconhecerem outros estados também como soberanos, essa Constituição tinha que ter no mínimo 2 capítulos. Um para a separação do poder, e isso vem das ideias de Montesquieu, Locke e etc., como o senhor brilhantemente citou,
da Revolução Francesa, inclusive para fazer o sistema de freios e contrapesos, ou checks and balance, como diz a doutrina norte-americana, e um outro capítulo único e exclusivo para os direitos e garantias fundamentais. No nosso caso, da Constituição de 1988, e aí eu já pulo, faço um salto histórico da questão do período ditatorial, como muito bem o senhor também explanou aqui para nós, né? E já caio aqui na Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. Constituição essa chamada por Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã. E nós temos, na nossa Constituição de 1988, além do artigo 2º, que traz a separação do poder, o outro requisito, que é o artigo 5º, com 78 incisos. Ele não é exaustivo. Nós encontramos outros direitos e garantias fundamentais no decorrer da Constituição Federal, mas emblematicamente, como direitos e garantias fundamentais para nós ou para os cidadãos brasileiros, nós temos o artigo 5º. Inclusive, a questão da dignidade humana, na nossa atual Constituição, vem previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Então vejam, como eu acabei de dizer aos senhores, muito embora não esteja no artigo 5º, mas sim no artigo 1º, a questão da dignidade humana também é um direito e garantia fundamental que o Estado brasileiro tem que zelar para os seus cidadãos. Os direitos e garantias fundamentais, rapidamente falando, e por que fundamentais? Sem eles não se existe. Ou para se ter uma vida digna. Daí, dignidade humana. Feliz. Felicidade. No conceito aristotélico, inclusive, como disse agora há pouco, e me parece que é um conceito trazido lá por Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, mas muito atual. Até deixo, sempre que posso, a orientação de quem puder ler as obras de Aristóteles, uma, pelo menos, a Política, escrito por Aristóteles, e se quiser ler duas, leia Ética a Nicômaco, né? Mas pelo menos a Política, é um autor de séculos, milênios atrás, um pensador, mas que traz conceitos, parece que ele está vivo ainda. Né? Se você ler, se debruçar na obra de Aristóteles, coisas que às vezes quebramos a cabeça hoje para chegarmos a algumas conclusões, já 300 anos antes de Cristo, ele já cravava nas suas obras quais eram as respostas, e muitas delas me parecem muito presentes, né? Mas, enfim, como dizia, direitos e garantias fundamentais e a dignidade humana são direitos que o Estado tem que... O Estado ele é muito forte, ele tem muito poder, muitos poderes, muito poder do ponto de vista de Estado. Contra o ser humano, nós costumamos brincar, é um elefante diante de uma formiguinha, não é verdade? Então, o Estado, além de garantir esses direitos e garantias fundamentais, ele tem que usar todo o seu potencial também para trazer a dignidade humana para os seus cidadãos. E aqui nós notamos, ou a partir da Revolução Francesa, talvez seria o ponto de transformação das funções do Estado. Se antes os seus cidadãos, seus plebeus, tinham que se dispor de todos os seus bens para fazer as vontades do Estado, figurado na pessoa do rei, da nobreza e do clero, pós-Revolução Francesa, diante de todos esses documentos que nós citamos, muda-se então a concepção de Estado, onde o Estado, sim, tem que se dispor de todo o seu potencial, de todo o seu poder como Estado para trazer a dignidade humana a seus cidadãos. Ou seja, a cada cidadão
lembrando que um cidadão não é igual ao outro. Professora Márcia Cristina de Souza Alvim afirma que, foi minha orientadora de mestrado, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, embora pareça saltar os olhos como uma condição basilar, quase óbvia, para o estabelecimento de uma harmoniosa convivência social, é, na verdade, condição que demanda constante luta e conquista, bem como uma vigilância permanente para que não venha a ser aviltada ou a se perder. Então, da mesma forma, eu faço uma analogia, seu Luiz. Muito se fala dignidade humana, dignidade humana, dignidade humana, mas o que é essa dignidade humana? São conceitos abertos que, se você não tiver toda aquela preparação, e me parece que um dos viés para resolver a questão da falta de contraditório, na questão das reportagens, tanto para o cidadão saber também discernir o que uma emissora quer dizer ou não, o que é verdade, o que não é, etc. Me parece que a educação dos cidadãos, né, o senhor citou números gigantescos aí de analfabetismo no Brasil, é o caminho pelo qual a nação brasileira tem que percorrer, né, para que cheguemos a uma melhor nação daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos. Mas, enfim, parece que a dignidade humana está em todos os lugares, mas não está. Porque é a mesma coisa que o senhor fala, ou o senhor disse, né? Faz uma reportagem, quer falar bem, né? Não, trouxemos dignidade humana, etc, etc, etc. Mas se você der o contraditório, muitas vezes, para a pessoa, para o cidadão individualmente, que em tese teria recebido aquela dignidade humana, pode ser que a resposta dele fale, não, aqui não vejo dignidade humana. Porque acontece isso, aquilo, ou deixa de acontecer, ou o Estado não está presente, né? E assim sucessivamente. E só terminando aqui, eu vejo que os colegas estão inquietos, eles querem falar, né? Os advogados gostam de falar bastante, né? E não estão deixando vocês falar, né? Já está tarde. Mas o indivíduo, para ele ter a dignidade humana plena, segundo Ana Cândida da Cunha Ferraz, cita no seu livro, né, que na definição de juristas e cientistas, a pessoa humana possui 6 dimensões. Eu lendo hoje, eu acredito que nós tenhamos, com todo respeito à nobre professora, até mais algumas dimensões, né? Então, o Estado tem que dar condições aos seus cidadãos de desenvolvimento ético, político, religioso, científico, econômico, artístico, e todos esses vieses são interpenetráveis, né? Ou seja, todos eles devem ser desenvolvidos por meio do potencial do Estado, juntamente com o ser humano. Penso que assim teremos, e aí o Estado traz, juntamente com os seres humanos ou cidadãos, a tão sonhada dignidade humana, e por isso que a atual Constituição de 1988, agora fazendo 32 anos, foi denominada por Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã. Eu também teria mais umas 3 horas de fala aqui, professor, mas sei que o horário se alonga e gostaria de terminar dizendo que, para que se cheguemos a essa dignidade humana, há de se ter uma concatenação entre Estado e cidadãos. Mas para que os cidadãos sejam, em tese, beneficiados, eles têm que saber quais são os seus direitos, suas obrigações e as funções do Estado. Agradeço a todos